de armarmos um pivô de alta. O pivô de alta, para quem não conhece, é um dos padrões mais poderosos da análise gráfica. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta. Eu de volta hoje, fui brilhantemente substituído pelo sócio Júlio na semana passada. Estava tirando um dia de folga, mas hoje já estamos de volta aqui para bater esse papo com vocês. E aproveitando, fazer já um convite especial. Na próxima quarta-feira, o Júlio e o Diogo estarão aqui com vocês a partir das 18 horas, falando sobre investimentos internacionais. Acho que estamos num momento bem propício para tratar desse tema. Então, para quem tiver interesse na diversificação internacional, eu diria que esse encontro é imperdível. O pessoal vai deixar um link de inscrição aqui embaixo para vocês, o evento é gratuito, vai ser aqui pelo canal do YouTube mesmo, e será uma satisfação recebê-los aqui em mais um evento da nossa grade de conteúdo aqui da Focalize. Muito bem, vamos lá, semana com bastante assunto, né? Teve Davos, teve Americanas, teve Lula mais uma vez falando algumas coisas que não devem, né? Eu lembro que Bolsonaro quieto era um poeta, mas não mudou absolutamente nada com a mudança de presidente, né? Mas o fato é que à medida que a gente vai se acostumando com isso, e até não vai dando mais bola para essas coisas, o mercado acaba simplesmente recebendo a informação e processando ela de uma forma diferente, porque quando vai para o campo de verdade, para a decisão do que tem que ser feito, a racionalidade volta e a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo. Então, o próprio Haddad vem manifestando de forma muito veemente a sua preocupação com a questão fiscal, apresentaram um plano de governo que ainda, obviamente, falha um pouquinho na parte de corte de custos e prevê muito aumento de receita ainda, claro que via recuperação fiscal ou de impostos que não foram pagos, refis, esse tipo de coisa, aumento de fiscalização, mas para mim o mais importante disso não é nem a estrutura do plano em si. Ela pode até não ser perfeita, mas é a intencionalidade, né? Então, qual o objetivo disso? Dá para melhorar? Claro que dá para melhorar. E a partir do momento que o Haddad manifesta o objetivo de, no máximo em 2 anos, zerar o déficit, isso é uma ótima notícia. Vai conseguir? Isso a gente não sabe. Mas o que mais interessa nesse momento é a visão da intenção, né? E a intenção existe. Eles já enxergaram que isso é importante para o Brasil. Em seguida, já vou mostrar os indicadores aqui para vocês, que se refletiram de forma muito positiva tudo isso. Então, até pode deixar o Lula falando bobagem, né? Isso acaba perdendo um pouco de força, um pouco de importância, porque olha só o que está acontecendo de prático no nosso índice, né? Nós fizemos aquele fundo logo no início, né, com aqueles decretos, de novo, discursos contundentes, mas contra mercado. Mas logo em seguida os bombeiros vieram, se esclareceu, e aqui nada supera a ação, né? E a ação veio na direção correta. E isso é bom. E vocês devem lembrar, eu venho falando isso em comentários anteriores, o bom de deixar gravado é isso, você pode inclusive conferir, que eu esperava que as coisas, à medida que fossem andando, uma coisa é antes de sentar na cadeira. Depois de sentar na cadeira, muda tudo. E aí a racionalidade, muitas vezes, acaba vencendo, e os mercados acabaram entendendo isso de forma positiva. E eu queria chamar a atenção de vocês para o principal fator que eu visualizo no gráfico do Ibovespa nesse momento, que é, primeiro, o rompimento de um topo prévio na semana passada. Logo em seguida, a gente faz aquele movimento clássico. Há um recuo com baixo volume até a média de 21 períodos, a retomada da alta e a possibilidade clara de armarmos um pivô de alta. O pivô de alta, para quem não conhece, é um dos padrões mais poderosos da análise gráfica. Por quê? Porque ele acaba projetando novos patamares. E a lógica do pivô é a seguinte: existe uma força compradora mais forte, ela leva os preços para cima. Em seguida, para quem já está
num lucro satisfatório, tenta empurrar o mercado um pouquinho mais para baixo, mas entra compradores com mais força e vencem o topo prévio. A partir do vencimento do topo prévio, utilizando expansão alternada de Fibonacci, nós já conseguimos, inclusive, identificar qual a próxima parada dos preços no Ibovespa. E nós podemos esperar os preços lá em 118 mil, muito próximo do patamar de preço anterior. E eu quero mostrar o gráfico semanal aqui para vocês, porque também me chama a atenção outro detalhe importante que reforça a tese do pivô, que é a média de 9 semanas. Quando formamos esse candle de reversão, né, esse doji libélula aqui no gráfico semanal, e a retomada da alta na semana seguinte, a média de 9 vira para cima, os preços fecham novamente num novo topo. Essa semana, além de fecharmos um patamar mais alto, a média de 9 cruzou novamente as médias de 21 e 55 semanas. Isso é um sinal muito forte e muito claro da possibilidade da formação e da confirmação desse pivô aqui que está em gestação no gráfico diário, para que na próxima semana, ou quem sabe no máximo em 2 semanas, tenhamos aí o alvo dos 118 mil pontos. Quando a gente olha para o dólar, não está muito diferente, só que evidentemente na mão contrária, né? Então, geralmente isso acontece e tivemos uma força vendedora muito forte, saímos daquele retângulo que eu tenho desenhado há horas aqui para vocês, viemos testar o fundo anterior, o dólar dá aquele repique, é clássico, né? Assim como a bolsa fez o pullback até a média, o dólar fez o repique até a média. E agora ele vem novamente fazer o teste do fundo anterior, pode vir aqui na faixa dos 5,08, e aí quando eu dou o afastamento, olha só o que nós visualizamos. A gente tem a possível formação também de um pivô de baixa, e aí, olha o fundo anterior onde está, lá em 4,95. Então fiquem muito atentos ao teste do fundo anterior. Tem uma região de suporte forte aqui, tem. Existe uma memória celular por parte dos investidores, que nessa faixa de 5,10 é um patamar interessante, mas depois eu vou mostrar um outro dado para vocês, a entrada de fluxo estrangeiro, de capital estrangeiro continua muito forte, isso também colabora muito para a pressão vendedora do dólar, e talvez os 4,95 não são descartados. E eu queria chamar a atenção de vocês para o DI 24, que também reflete todo esse contexto que a gente vem falando. Olha só a tendência da taxa de juros. Ela, no topo do estresse, ela chegou a ultrapassar perto dos 15 pontos. À medida que foram acalmando as coisas, ela foi baixando, o último topo já foi em 14,22, mas aqui ainda indicava muito estresse. Na semana passada, na última tentativa, já ficamos nos 13,70 e agora nós estamos claramente com uma LTB e quando eu olho para esse gráfico, o que eu visualizo? Eu enxergo a tendência de baixa dos juros futuros. E isso me anima demais em relação à possibilidade do Banco Central, ainda em 2023, poder nos oferecer uma baixa na taxa Selic no segundo semestre. Então, vamos ficar muito atentos, principalmente se perdermos essa região aqui dos 13,20 no juro futuro. Me parece muito claro essa possibilidade e isso é uma ótima notícia para todos os segmentos. Então, isso é uma notícia muito boa. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso fluxo de capital externo, que também é um dado bem positivo. A gente já tinha fechado dezembro com 15 bilhões e nós entramos agora o mês de... Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Já estamos entrando com 5 bilhões em janeiro. Então, ótima notícia, o capital estrangeiro continua apostando no Brasil. Obviamente, temos taxas de juros atrativas? Temos, mas a nossa bolsa também permanece como sendo um ativo muito barato. E o JP Morgan soltou um relatório essa semana, falando de mercados emergentes, e o Brasil ainda é a bola da vez como mercado emergente. É só não fazer bobagem, gente. É só não fazer bobagem. Se não fazer bobagem, 2023 pode ser um ano bem interessante. E vamos dar uma revoada pelo mundo, né? O que está acontecendo no mundo afora. Quando colocamos aqui o gráfico de S&P,
Nós tivemos uma retomada de alta na semana passada, faz o famoso pullback na média, hoje já sobe com bastante intensidade, podemos montar um pivô de alta e me parece que os ativos também, na Tio Sun, estão em franca recuperação. A mesma coisa acontecendo com o Nasdaq, inclusive já na iminência de montar um pivô de alta. A Europa já vinha um pouco mais forte, né? Já temos inclusive o temor da questão energética no auge do inverno. Me parece que eles conseguiram arrumar algumas soluções alternativas, então o mercado já fica mais otimista e também já rompeu o topo anterior, faz um pullback, hoje já recupera-se, o VIX da mesma forma. Chegou a perder os 20 na semana passada, deu uma estressadinha aqui no início da semana, mas já retoma o movimento de queda. Eu queria fazer, antes de encerrar aqui com vocês, um rápido comentário em relação à questão das lojas americanas. Inclusive, eu participei de um programa de rádio hoje pela manhã, onde eu fui convidado para dar uma entrevista justamente para explicar um pouco o que estava acontecendo, todo o contexto. Eu não vou entrar no detalhamento, porque isso aí tem informação a rodo na internet. Até se vocês... o pessoal falava de um dos maiores cases de recuperação judicial da história. E olha só, nem é tanto assim, né? A Odebrecht foi 98 bilhões, a Oi foi 65 bilhões, a Samarco 50, e agora, obviamente, ela está em quarto lugar aqui com 43 bilhões. Sete Brasil 19 e o Wake, né? Todo aquele estrago do Wake lá das empresas X foram 12 bilhões, né? Nada desprezível, evidentemente. Mas o que me chama a atenção na questão das lojas americanas, eu até comentava isso para o meu interlocutor na rádio hoje pela manhã, eu acho muito importante o próximo movimento dos controladores, o Lehman, Marcel Telles e o Sucupira, até pelo que eles representam para o capitalismo brasileiro, né? Até ontem, eu acho que 11 em cada 10 pessoas que trabalham no mercado financeiro e até mesmo no mercado empresarial tinham esses três caras como ídolos, né? Então, é livros, é história, é reportagem, é uma trajetória de incrível sucesso empreendendo o mundo afora. O Guilherme Benchimol, que é o presidente da XP, ele tem perguntado quem são seus dois ídolos, Ayrton Senna e Jorge Paulo Lemann. Nós tivemos uma convenção da XP, um evento onde o Lemann foi dar uma entrevista para o próprio Benchimol. Todo mundo saiu encantado. Então, o case do grupo é estudado em universidades do mundo inteiro. E quando acontece negócios desses, todo esse processo é colocado em xeque, né? Então, mas como aconteceu nas barbas desses caras completamente fora da média, um dos maiores empreendedores do mundo, né? Acontece um negócio desse, claramente, muita gente envolvida. Ano passado, o diretor vendendo ações depois do anúncio do novo presidente, quase 300 milhões. Operações de derivativos apostando contra o papel na véspera do anúncio dos 20 bilhões. Então, claramente, insider trades. Aqui a CVM tem que entrar e dissecar tudo. É uma obrigação da CVM fazer isso. Mas, acima de tudo, eu acho que existe uma questão moral em relação à questão desses empresários. Porque é público que o patrimônio pessoal deles é muito maior do que qualquer dívida em relação às americanas. E o estrago causado, do seu ponto de vista conceitual, de empregos, de fornecedores, de ecossistema, de tudo, né? Ok, então botar 6 bi, já está se achando pouco, 10, 15, seja lá o valor que for. Mas eu acho que para a trajetória dos caras e até para manter o capitalismo brasileiro muito saudável, tinha que chegar numa solução boa para esse caso. Eu não vejo hoje outro caminho que não seja esses três grandes empresários fazerem a parte deles. Pragmaticamente, eles podem deixar o negócio explodir, até daqui a pouco empresarialmente, juridicamente, sei lá o que, podia deixar a coisa explodir, mas acho que moralmente e para a saúde, né, para o legado que esses caras têm que deixar para o mundo empresarial, para o mundo financeiro, para as próximas gerações, eles tinham que dar uma solução nisso. Essa é a minha opinião pessoal.
Tá? Não vou entrar no detalhamento do caso, porque isso vocês têm informação farta aí na internet. Então, até se quiser escrever para mim o que você acha disso, qual é o final que você imagina, eu agradeço. Adoro debater com vocês aqui embaixo sobre o tema. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, quarta que vem, Júlio e Diogo falando sobre o mercado internacional. Inscreva-se, é de graça. Espero que tenham um fim de semana incrível. E vejo você semana que vem no nosso próximo vídeo. Até lá!